capítulo 4 do livro de Amós, e o versículo de número 12, quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha para alguém e diga: Ele vem. E você como está? Podei-vos tomar assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu meditando concernente ao texto que ora lemos, e vendo aqui a época da profecia, o tempo, e a forma como Deus, o Senhor, escolher esse homem tão simples, por nome de Amós, o Espírito do Senhor Deus me deu um direcionamento e eu quero compartilhar com você aqui hoje. Olhe para alguém e diga: não fale mais comigo, só se for em língua estranha. Se for rajada de língua estranha, pode ficar à vontade. Agora fecha a boca. Se não for para dar glória e nem falar língua estranha, meu irmão, não fala comigo. Eu quero ouvir Deus falar. Quantos querem ouvir Deus falar? Queridos, Deus me deu algo para entregar a vocês. Eu estava conversando com o Senhor concernente a responsabilidade de, uma vez mais, o Senhor me colocar para falar acerca da sua poderosa palavra. E o Senhor falou comigo. Deus falou comigo que é tempo de preparação. Está na hora da igreja se preparar, não só para o arrebatamento, mas para os dias difíceis que estão se aproximando do nosso país, chamado Brasil. O Brasil é o país que tem aqui a oportunidade de evangelizar. A força de expressão do evangelismo é muito forte. Não tem barreiras que impeçam o evangelismo no Brasil. Se você discorrer, você vai ver que lugares por aí, de outros lados, estamos falando de países, lugares em que o evangelho não se pode ser falado, a pessoa precisa ler a Bíblia em cavernas, pessoas precisam arrancar uma folha da Bíblia, esconder debaixo da língua, e depois, quando ninguém tem olhando, ele pega aquela folha e vai tentando decifrar, entender o que está escrito naquelas linhas que a sua saliva manchou, a sua saliva denigriu. Então ele tem que buscar e querer entender o que não dá mais para ser entendido. E aí então eu olhei para o Brasil e Deus falou comigo: tá vendo, filha? O Brasil tem força. O Brasil foi chamado para receber uma oportunidade poderosa do meu avivamento. E aonde estão os homens e as mulheres que Deus pode encher para usar nesse tempo? Meus queridos, eu preciso que você redobre a sua atenção. Eu quero pedir a você encarecidamente que preste atenção, que redobre-a se você puder, porque nós vamos tratar de um assunto aqui muito pouco falado. O texto que ora lemos é um alerta, é uma exortação. Deus está avisando a nação que Ele está irado. E quem Deus escolhe? Deus não escolhe a raiz aristocrática. Deus não escolhe sangue azul e nobreza. Aqui Deus escolhera um oriundo, alguém que morava nas Toscanas de Tecoa, lugar entre os montes. Ele era simplesmente um cultivador de sicômoros, fígados. Ele era alguém que tomava conta de bois. Não entendia nada de profeta ou de profecia. E por que Deus o escolhe? Deus o escolhe porque Deus está vendo uma nação dilacerada. Deus está vendo um povo que caminha dia após dia para a ruína. Então, como Deus é Deus que cuida dos que são seus, Deus levanta este homem porque não encontra um profeta para usar. Existe uma crise. A crise é tão grande que Deus olha dos altos céus para a terra de Israel e vê os profetas em um período constrangedor, um período em que eles estão entregando os seus ministérios e vendendo as suas chamadas. Não bastante a isso, Deus também procura um sacerdote para chamar a atenção do povo que vai para o culto. Mas Deus também vê os sacerdotes em uma situação desesperadora. E é aí então que Deus escolhe alguém que ninguém acreditava.
Deus olha para este homem chamado Amós, que segundo os relatos bíblicos é alguém muito simples. Ele não foi formado na escola acadêmica de Israel, não tinha uma família, uma linhagem sacerdotal, não fazia parte da tribo de Levi, não tinha nada para ser profeta. Mas na vida deste homem eu entendo uma coisa: Deus levanta quem quer, dá para quem quer, e Satanás não tem nada a ver com isso. Deus disse: eu preciso de alguém para usar, eu preciso de alguém de coragem, eu preciso de alguém que não tenha medo da fúria dos poderosos, eu preciso de alguém que quando abrir a boca vai falar a minha verdade, sem deixar o dinheiro dos poderosos lhe comprar. E por que Deus usa exatamente Amós para falar com Israel? Porque Israel está sendo avassalada por 4 situações desesperadoras. A primeira situação que Israel está vivendo nessa época é a situação de uma grande, extrema crise política. Quando eu falo de crise política, eu estou dizendo das 12 tribos, o povo eleito, a nação santa, estão passando por uma época de divisão. A nação que era unida, que faziam parte de 12 tribos, da formação de Jacó ou Israel, mudado o seu nome, está passando por um período de muita extrema escassez, aonde eles vão se dividir. Foram 120 anos de Reino Unido, aonde começou na pessoa de Saul, logo depois veio Davi e o seu filho Salomão. Mas quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, se assentou no trono. E a Bíblia diz que quando ele se assenta no trono, ele começa a causar divisões, porque nem todo mundo está preparado para sentar no poder, nem todo mundo está preparado para sentar nos lugares altos e exercer e usar a autoridade. Ao invés de Roboão ouvir as pessoas mais experientes, a Bíblia diz que Roboão ouvia os jovens inexperientes. Eis aí o prelúdio para a ruína deste jovem, porque ao invés dele ouvir quem tem experiência, ele ouve quem não tem experiência. Olha para alguém e diga: quer ser grande, quer crescer, quer prosperar, então ouça quem tem de Deus, preste atenção quem sabe o que Deus quer falar. Tem gente que não está preparado para te dar conselho, porque ele é inexperiente, ele é imaturo. Eu sempre digo na minha casa: eu não escuto conselho de quem tem a vida pior do que a minha, eu só ouço conselho de quem tem a vida melhor. Olha para alguém e diga: não cuidou da vida dele, quer cuidar da minha? Engraçado, né? Eis aí o problema da divisão. Roboão causou divisão entre as tribos. As 12 tribos são obrigadas a se dividir. Benjamim e Judá, como promessa, fica com a casa de Davi, a saber, Roboão que governa. Mas 10 tribos tornam-se casa do norte, e quem vai governar as 10 tribos é Jeroboão, filho de Nebate, que teve a oportunidade em seu tempo de fazer a diferença. Mas missionária Luziane, a Bíblia diz que nessa divisão existem alguns problemas gravíssimos. Primeiro, enquanto Judá e Benjamim, que é a casa do sul, ficam no lugar da adoração, Israel, as 10 tribos, que se torna a casa do norte, na pessoa, no governo de Jeroboão, é impedido de descer para adorar, é impedido, melhor, de subir para Jerusalém para adorar, porque Jeroboão está com medo. Jeroboão disse assim: se vocês descerem lá para Jerusalém ou subirem para adorar, vocês vão voltar a ter aquele rei como rei, e eu estou com medo de perder meu lugar. Oh, coisa medíocre! Quem colocou foi Deus, ninguém tira, e se tirar foi porque Deus deixou, e se Deus deixou é porque Deus tem algo maior. Olha para alguém e diga: ouve o que Deus está lhe falando. Jeroboão é tomado de uma síndrome de Lúcifer. É alguém que quer tomar meu lugar. Olha para alguém e diga: ninguém toma o que é teu, fica tranquilo. Jeroboão não tinha sensibilidade espiritual, e a Bíblia diz, irmã Andréia, que algo acontece no chamado dele. Ele começa agora a levar o povo a adorar bezerro de ouro, porque o povo cobra dele adoração, porque povo que adora, meu irmão, é sensível. Então quem adora não consegue viver sem adorar. O povo fala: rei, nós somos um povo
povo que adora, e o Senhor não pode nos impedir de adorar. O rei disse: calma, eu sou Jeroboão, governo as 10 tribos, eu posso fazer para vocês um Deus. Como assim? Ele manda fazer um bezerro de ouro e diz: eis aí o vosso Deus. E as 10 tribos, que teve 19 reis, entre 9 dinastia, se encurvaram diante do bezerro de ouro durante 170 anos. Nem Uzias foi capaz de parar a adoração ao bezerro de ouro. E a Bíblia diz que cada dia pior vai ficando este culto, porque além de adorar este Deus, esse bezerro de ouro, essa divindade demoníaca, eles também faziam sexo ao ar livre e se prostituíam com prostitutas, dizendo que cultuavam a esse bezerro. Eu estou falando da nação eleita, eu estou falando de povo chamado, Deus escolheu. Essas 10 tribos recebem a mensagem do profeta Amós. O profeta Amós, no capítulo 1, diz assim: eu estava lá cuidando de boi, eu estava lá fazendo o que eu faço todo dia, mas o Espírito do Senhor me desafiou e disse: não tem homem lá, mas eu peguei você aqui. Não foi você que me chamou nem me escolheu, fui eu que te chamei, que te escolhi. Ele colocou a palavra dele na minha boca e disse: não temas, vai e anuncia ao rei de Israel, a saber Jeroboão, que eu vou tirar dele o trono, vou tirar dele o posto, vou destituí-lo do seu lugar. Sabe o que acontece com essa geração? Estamos preocupados com o nosso governo, e de fato precisamos ficar, porque dia após dia estamos olhando o retrato da nossa política, e está exatamente como aqui, uma vergonha. Homens roubando, tomando cada um o seu lugar e não fazendo o que devem fazer. Eles levam aquilo que não é deles, usurpam o que é nosso, não cuidam do que tem que cuidar. Que a saúde do Brasil está uma vergonha, você está vendo. A escola está uma porcaria. Nossos filhos, se nós pudéssemos, colocaríamos em escola particular. Não sei aqui no Maranhão, mas em São Paulo, uma vergonha total. Não sei se você viu, mas na cartilha da criança lançou-se uma lei dizendo que não se pode mais ter um nome família. Nenhuma cartilha da criança que está estudando pode colocar o pai, a mãe e as crianças, porque eles estão dizendo que quando o filho for criado, a criança for criada por 2 homens ou por 2 mulheres, e ele for para a escola e ver um homem e uma mulher na cartilha, ele não vai entender. Então, para não confundir a criança, eles não querem deixar o nome família na cartilha. Que política é essa que incentiva nossos filhos ao homossexualismo, que incentiva nossos filhos à ruína? Essa é a política em que os poderosos oprimem os pobres. É isso que Amós está falando. Amós está dizendo: o negócio vai começar lá de cima, a limpeza vai começar dos poderosos. Deus vai passar uma peneira e vai tirar quem mais souber pra cá. Olha para alguém e diga: olha para Brasília, você vai ver o que Deus vai fazer lá. Deus vai mostrar quem manda. Ele está na rédea do governo, ele ordena, ele está na rédea do universo. Brasília vai viver um tempo, sou profetisa, não tem medo não, vou falar que eu estou debaixo da autoridade. Vai ter um tremor, vai tremer. Você mora em Brasília? Então leva para lá, meu filho. Vai descer Jeová em Brasília e vai passar a política, vai conhecer o Senhor dos Exércitos. Ele vai descer. Olha para alguém e diga: você vai ver como é que vai ficar. Eita, que Deus está dizendo: eu vou descer no meio dos poderosos e vou colocar no lugar o que está fora. Eu vou descer. Amós, eu preciso de um homem de coragem. Anuncia para Jeroboão que ele é grande, mas fui eu que coloquei ele lá, e eu vou tirar ele de lá, eu vou arrancar ele de lá, por causa dos meus pequeninos que me clamam, por causa dos meus filhos que gemem, por causa dos famintos, dos necessitados, por causa dos que estão aflitos. Eu vou responder a oração na política. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Aí quem está fora, quem está dentro, segura. É a profecia de Deus na boca de Amós. Eu vou descer na política do Brasil. Eu vou descer para cá, só pepeca, alacatoqueba. Estou sentindo Deus na terra, quem crê?
4 situações se aplica a profecia de Amós. Além da política estar dessa forma, a situação econômica também está uma vergonha. É o tempo que Amós vai profetizar. A política, não bastante, agora também a situação é agravante na área da economia. Sabe por quê? Porque os ricos ostentam. É perigoso. Os ricos, os poderosos, eles ostentam. Sabe o que é ostentar? É mostrar que eu estou bem. Sabe o que é ostentar? É dizer que eu estou por cima. Sabe o que é ostentar? É eu mostrar que eu posso ter mais do que outra pessoa. É pecado isso? Não. Não é pecado. Desde que eles façam com o esforço deles, com o dinheiro deles. Mas aqui, eles, para poder usar a luxúria e ostentar, eles oprimiam os pobres. Quer ostentar? Ostenta com a tua força, com o seu dinheiro. Quer mostrar que você é grande? Mostra com as suas condições. Não rouba quem é pequeno, que Deus responde, que Deus desce. Os oprimidos estavam sendo os pobres. Sabe o que acontece com a época da economia? A situação aqui é agravante, porque os pobres estão sofrendo, os pobres estão desesperados, enquanto os ricos estão nos seus palácios, com as suas bebedeiras e as suas ostentações, de viagem e viagens, e andando de um lado para o outro. É tantos países que eles vão, dizem que vão lá para resolver e não resolve nada, está cada dia pior. E o pobre está sendo fracassado, tem que trabalhar dia e noite. O imposto é uma vergonha nesse Brasil, é 1000%, meu filho, é uma vergonha. Sabe o que é isso? A situação da economia está descendo dia após dia para os ralos dos poderosos, porque eles estão jogando o nosso dinheiro no ralo, não dão valor ao que nós nos esforçamos, não sabe o suor que nós trabalhamos, não conhece o que é um dia todo de trabalho, não sabe. Então eles pegam e oprimem os pobres e arrancam o dinheiro deles para poder ostentar a sua luxúria. Aí Deus disse: vai lá, Amós, vai lá e diz que eu estou vendo. Vai lá e fala que o pequeno tem quem responda por ele. Vai lá e fala que o pobre tem quem marcha por ele. Vai lá e fala que é para eles mudar. Fala para eles que se eles não cuidarem dos meus pequenos, eu vou tirar o poder deles, eu vou arrancar eles do posto. Olha para alguém e diz assim: você sabia que Deus vai levantar um novo tempo lá em Brasília? Diga bem, sabia disso? Fala bem, não, você não entendeu não. Fala assim: Deus vai passar, vai limpar e um novo tempo vai chegar. Deixa eu ver quem pega essa profecia. A economia do Brasil não é diferente dos dias de Amós. Os pobres eram ofendidos. Sabe como é que eles sofriam? Eles sofriam em 3 situações. Sofriam nas lutas por causa das imobiliárias. Eles eram obrigados a pagarem valores altíssimos de aluguéis para poder ter os seus negócios, para poder ter algum bem. Eles trabalhavam dia após dia. O pobre, eu estou falando do pobre, do necessitado, para conseguir ter um pedacinho de terra. Enquanto isso, os ricos de luxúria, os que usam e oprimem os pobres, estão deitados nas suas recâmaras e maquinando como vão tirar mais dinheiro dos pobres. Aí Deus diz: Amós, vai lá e veja e diga para eles que eu sei o projeto deles contra os meus pequenos. Eu ouvi a reunião deles, que eles estão maquinando para poder oprimir mais ainda o meu povo. E diga para eles que eu, o Senhor, não vou tirar o meu povo dessa situação, mas eu vou dar para o meu povo uma condição para eles ter o que é deles. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: além de tirar você da mão dos poderosos, eu ainda vou dar você para ter condição do que é teu. Você vai ter o que é teu. Olha para alguém e diga: vai ter virada na nossa situação econômica.
A segunda coisa que acontecia com os pobres, eles sofriam também nas situações de leis. Eles sofriam por quê? Porque as leis não eram legais. Sabe o que acontecia? Os juízes eram comprados para poder dar uma sentença podre, para poder libertar o matador, o assassino, o homicida. O que valia não era a justiça, era o dinheiro. E só quem tinha dinheiro eram os grandes, eram os poderosos. Só quem tinha dinheiro eram os que estavam em cima. E os pobres choravam e diziam: Deus, não há justiça em nosso tempo. A injustiça predominava. Sabe o que é injustiça? É eu tirar seu direito, é eu tomar o que é teu. Você sofreu para ter, e eu tomo de você, arranco sem nenhum pudor, e uso a autoridade que Deus me deu para arrancar o que é teu. Aí Deus fica irado. Olha para o teu irmão e diga: Deus está irado, está irado. A justiça não existe mais. Hoje o que manda é o dinheiro, é quem pode mais. Você vale o que você tem. Para os poderosos a aparência conta muito. Eu digo porque eu ando no meio deles. Se você tem dinheiro, você é ovacionado, você é aplaudido. Se eles sabem que você não tem dinheiro, eles viram as costas para você. As leis não são legais, não são aplicadas como devem ser. Existem aqui alguns distúrbios na lei. A lei que tem que ser aplicada não é mais. Aonde se viu um menino de 15 anos que desce numa quadrada na mão, com um fuzil na mão, e tem coragem de metralhar um trabalhador no ponto de ônibus? Aí vem a lei. Olha que lei torta, olha que lei mais defamada, olha que lei mais vergonhosa. Tem que defender ele. Ele matou, mas ele é menor. Na lei de Deus, quem faz tem que responder pela atitude. Na lei de Deus tem que pagar pelo que fez. Ele não é menor. Ele deixou de ser menor quando ele começou a matar, quando ele começou a roubar. É uma injustiça. É assim que funciona no Brasil, e não só aqui, mas em muitos países. A profecia de Amós tem que ser falada nos planaltos, tem que ser aplicada. As pessoas têm que ouvir, tem que ser altissonante, tem que colocar nas rádios, nas televisão. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo em que cidadão que trabalha, que é um homem direito, de bem, tem que ficar trancado dentro de casa, amarrar as portas, colocar teia de alta intensidade em todo lugar da casa. É feio o negócio. E o bandido anda na rua, ele anda solto, tá tudo errado. Quem é certo anda preso, e quem tá errado anda solto. Olha pro teu irmão e diga: Deus vai descer com justiça. Deus vai descer com justiça. A terceira coisa que acontecia na economia, os pobres também sofriam muito com as suas vidas comerciais. Eles não tinham direito de nada. Quando eles começavam a crescer, os poderosos iam lá e fechavam a porta dos comércios deles e dizia: só vai abrir de novo se me dá tantos por cento, se pagar tributo, porque senão não tem porta aberta. Eles eram roubados e envergonhados em praça pública, porque não tinha condição de pagar para os poderosos o que eles exigiam. Aí Deus disse: vai lá, Amós, vai lá e fala que eu também vou mudar a parte da comercialização. Sabe o que Deus disse na boca de Amós? Eu vou pegar quem está embaixo e vou colocar em cima, mas primeiro eu vou tirar quem está em cima e vou colocar embaixo. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: além de você não passar vergonha, eu ainda vou fazer uma virada na tua vida. É no teu projeto, é no teu sonho. Tem alguém que acredita nisso? Chacoalhe alguém e diga: Deus vai te surpreender na sua vida profissional, na sua vida comercial, nos seus projetos. Isso aqui é para quem tem projeto, é para quem tem sonho. Isso aqui é para quem tem promessa. Quem não tem, fica quieto mesmo. Mas quem tem, abre a boca para explodir. Situações que estão acontecendo aqui no livro de Amós, que não é diferente dos nossos dias. Deus usa o profeta Amós para dizer que o terceiro problema seríssimo que ele está vendo e não está achando nada bom é a situação moral do seu povo. Eu vou falar e depois eu não sei de nada. Jesus que se vira que esse problema é que ele me arrumou. Deus não achou um homem que estivesse na brecha. Onde estão os meus profetas?
aonde estão os meus sacerdotes? Aonde estão os meus levitas? Deus não achou nenhum. A situação moral era vergonhosa. Os profetas profetizavam que dinheiro pagava. Olha para o teu irmão e diga: tem muito profeta que vai cair. Vai cair não é no pecado não, vai cair na profecia, porque Deus não vai cumprir. Deus não cumpre profecia que amassagia ego. Deus não cumpre profecia que paga. Deus não cumpre profecia de gente que vai orar para gente rica para conseguir nada. Deus cumpre promessa e profecia que vem da boca dele, que é vontade dele. Olha para alguém e diga: Deus vai pegar profeta. Diga: Deus vai pegar. Eu estou sentindo, ai, Jesus é muito forte. E não obstante os profetas, também os sacerdotes estavam vivendo envergonhosamente. Sabe por quê? Porque eles viviam bêbados, viviam embriagados. A casa de Deus já não tinha mais o culto que tinha que ter. Eles bebiam todas e iam para a casa de Deus, travando as pernas, e diante dos poderosos faziam grandes cultos. Sabe como que eram os cultos deles? Eles matavam tanto animal, eles colocavam tantos manjares de sacrifício para Deus. O culto deles era o melhor. As mulheres luxuosas ofereciam para Deus vacas de Bazã. Sabe por que vacas de Bazã? Eram as melhores vacas da época. As vacas de Bazã eram as vacas mais caras que existia. Só poderia ter essas vacas quem tinha condição financeira exuberante, e todos conheciam ele como muito grande. E as mulheres não tinham coragem de oferecer uma vaca, um boi para uma família pobre comer, mas oferecia 100 no altar de Deus, oferecia 1000 no altar de Deus, e cultuavam a Deus com músicas, cultuavam a Deus com cântico e com bebedeira. Aí Deus disse: vai lá, Moisés, vai lá e fala que esse culto aí eu não aceitei não, esse culto aí eu não quero não. Deus não é comprado. Deus não pode ser aquele que eu coloco na parede e falo o que eu quero, não. Com Deus o negócio é diferente, meu filho. Deus disse: vai lá, Moisés, e fala para eles parar de oferecer para mim esse monte de gado e aprender a cultuar e a cuidar dos meus pobres. Fala para eles aprenderem a parar de fazer sacrifício e aprenderem a cuidar dos necessitados, porque tem gente que tem coragem de oferecer para Deus uma oferta. Quando é estipulado um valor, eu preciso de alguém aqui que dá 10 mil. Alguém levanta embaixo do peito e fala: eu posso dar os 10 mil. Mas na casa dele tem uma faxineira que está passando luta, precisando tanto de um aumento, e o infeliz não tem coragem de dar um presente para a faxineira, uma palavra de Deus para ela. Aí vai para a igreja cultuar e adorar. Ó Deus, me usa. Ó Deus, faz a obra em mim. E Deus está dizendo: vamos rever esses cultos. Eu quero obediência e não sacrifício. Sabe o que acontecia mais nos cultos? Eles traziam de fora e colocavam dentro da igreja. Eles traziam do mundo, dos cananeus, dos heteus, dos heveus, e colocavam dentro do culto de Deus. Sabe o que acontece no dia de Amós? O que está acontecendo hoje? Fala que não é vergonha. Tem culto aí, meu irmão, que você não sabe se é uma raver ou se é culto. Eu posso falar porque eu viajo no Brasil, eu vou falar. Foi lá em Brasília, varão, eu fui lá. Eu cheguei lá em Brasília e vi uma igreja. E quando eu cheguei, eu falei: eu acho que eu errei o lugar. Porque quando eu cheguei, tinha um globo no meio da igreja, e tinha umas luzes, e os jovens dançavam para lá, e agora dançavam para cá. E o cantor dizia assim: agora só as diaconisa. E elas: glória, oh glória, agora suas pastoras. E quando eu vi aquilo, eu falei: eu errei de lugar. Eu desci de novo, olhei para a placa, mas estava escrito que era igreja. Eu falei: mas será que é aqui? Será que não é? Aí a irmã falou: ô missionária, vem, é aqui o culto. Eu falei: aonde, minha filha, pelo amor de Deus? Ela falou: é lá, quando acabar a rave gospel, quando acabar o samba de Jeová, quando acabar, aí a senhora entra pregando. Eu disse: Jesus, não vai dar certo esse negócio. Ai, meu pai, que eu já estou até vendo, porque eles querem inovar. Não precisa, a igreja não precisa inovar. A igreja precisa é de renovo, é
de renovo. Não precisa pegar o que está lá fora para colocar aqui dentro. É quem está lá fora que tem que copiar o que está aqui dentro, meu filho. Pelo amor de Deus, deixa eu contar uma coisa para você. Tem coisa que é demais, não dá. A gente fala, não, tem coisa que não dá, tem que falar, pelo amor de Deus. Meu irmão, você não sabe, o culto a Deus está adulterado em alguns lugares. E Deus fala, Amós, vai lá e fala que nesse culto aí eu não cheguei nem perto, eu nem passei por aí, porque o culto está adulterado. O culto não é um culto que Deus mandou fazer. Como que é o culto a Deus? É 4 partes, meu irmão, não tem história para cultuar a Deus. Ele decidiu, o culto é para Ele, não é para mim. Tem que ser do jeito que Ele mandou, que Ele ordenou. É para a glória dEle, tem que ser do jeito dEle. Ele disse, Moisés, desce lá e fala para o meu povo que culto é assim, ó, oração. Olha para o teu irmão e diga, oração. Só chega depois que já orou. Está falando comigo também, está descendo para tudo quanto é lado aqui hoje. Culto a Deus, louvor. Tem gente que não gosta de cantar, não gosta de adorar, não gosta de levantar a mão. Fica bravo com o pregador, levanta a tua mão, abaixa a tua mão, levanta a tua mão. Esse dia o pastor no Rio de Janeiro contou para mim um negócio que eu ri muito. Ele disse assim, tá vendo aqui, minha filha? O evangelista não gosta do presbítero. Eu falei, por que, pastor? Porque o presbítero é muito, ele é fogo puro. E o evangelista já é mais tradicional, ele gosta de pedestal. Problema dele, cada um adora do jeito que quer. Eu não posso é criticar você. E você também não pode me criticar. O negócio é adorar. Não importa se é pulando, sapateando, se é rodando, se é chorando, se é gritando. O negócio é sentir Deus. O pastor disse, a perseguição aqui é travada. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, porque esse dia quando eu fiquei sabendo que o evangelista não gostava do presbítero, eu disse, eu vou bem provar ele, olha. Ele disse assim, agora domingo quem vai pregar é o presbítero. E o evangelista vai estar aqui para dar bênção apostólica. Aí o evangelista falou, pastor, eu não posso vir, varão, você está escalado. Toda vez que o pastor colocava o presbítero, evangelista, ó, perna para quem tem. Agora ele está escalado, é obrigado a ir. E quando o pastor me contou a história, eu ri muito, por quê? Porque no domingo que o presbítero foi pregar, uma semana antes que o pastor anunciou, o evangelista passou a semana toda falando para a esposa dele, eu não vou vir nesse culto, eu não gosto desse varão, não suporto o jeito dele. Por quê? Porque ele tem um negócio de levantar a mão, abaixa a mão, levanta a mão, abaixa a mão. A mulher dele disse, meu marido, mas Deus usa o homem daquele jeito doido dele, ele é usado, aquele jeito maluco, Deus salva, Deus opera, Deus faz milagre. Ele disse, não importa, mas eu não vou com a cara dele, eu não gosto do jeito dele. A mulher disse, homem, não faz isso, homem, vamos para a igreja adorar Jesus, deixa de ser bobo. A semana toda a mulher falando, o homem falou, tá bom, eu tenho que ir, estou escalado. Ele foi. Quando o pastor disse, agora vamos passar a palavra para o presbítero, o evangelista fez o bico, ó. Quando o presbítero está pregando, ele olha para a mulher dele e faz assim, ó, uma vez, daqui a pouco de novo, ó, 2 vezes. A mulher dele falou, deixa eu fechar o olho, senão eu vou ficar que nem ele. Começou a adorar, oh Deus, não deixa eu olhar para isso, Deus, oh Deus. Começou a adorar. Quando o pastor foi dar a bênção apostólica, o evangelista estava lá no carro. A mulher falou, cadê o marido? Foi arrebatado, sumiu. Está te chamando lá fora, está no carro. Vamos embora, mulher, vamos embora, vamos embora. Homem, pelo amor de Deus, vamos embora, senão eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Entra nesse carro agora. A mulher entrou dentro do carro, mas o que aconteceu? Eu não gostei. Por quê? Deus salvou, Deus renovou, Deus batizou, Deus operou. Mas ele apontou o papel e falou assim, mas aqui, ó, 62 vezes ele mandou, abaixa a mão, levanta a mão. Eu contei e escrevi. Tá aí. Eu não gosto de pregador que manda, baixa a mão, levanta a mão, baixa a mão. Bobagem, eu não gosto. E foi reclamando da porta da igreja até a porta de casa. Eu não gosto de levantar a mão, abaixar a mão na igreja. Eu não gosto, abaixa a mão, levanta. Eu não gosto. A mulher falou, tá bom, homem, chega de murmurar, para de murmurar. E ele não parou. Quando chegou na porta de casa, um carrão parou atrás. 4 caras armados. Bateu no vidro do carro dele. Levanta a mão que é um assalto. Olha para o teu irmão e diga, Deus vai pegar murmurador. Profetiza aí para quem está do teu lado, fala, esse tempo da peneira de Jeová vai passar. Mandoraga, estou sentindo Deus aqui. Quando o homem vai saindo com as mãos levantadas, a mulher vai saindo também.
levanta a mão. O bandido falou para ela assim: não, a senhora pode baixar a mão, meu negócio aqui é com ele. Olha para o teu irmão e diga: não brinca não, que Deus é Deus. Ai, Jesus, é coisa linda. Ele ficou com a mão levantada para os bandidos pegar a chave da casa, entrar e roubar. E conforme os bandidos entrou e vai roubando a casa, ele abaixou a mão e ficou fazendo assim para a mulher dele: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos fugir. Lá de cima o bandido falou: ô cidadão, eu mandei você abaixar a mão, levanta a mão. E ele ficou com a mão levantada e o bandido roubou tudo, levou tudo e está indo embora. Quando o bandido bota tudo no carro que vai embora, ele vai abaixar a mão. O bandido vai lá na pista, voltou de ré e disse assim: eu não quero você com a mão abaixada. Enquanto eu estiver te olhando no retrovisor, eu quero você com as duas mãos lá em cima. Aí a mulher disse: olha aí, homem, você não quer levantar a mão na igreja, teve que levantar a mão para Satanás te roubar. Não murmura, não murmura, não murmura. Se é para murmurar, morde a língua. Mas se é para dar glória a Deus, fica à vontade. Cadê os adoradores? Aqui em Sailândia tem adorador, deixa eu ver. Aleluia. Ei, esse homem chamado Amós, ele está falando com a nação de Deus. E ele está falando concernente à situação moral. A situação moral do povo de Deus era uma situação de desespero. As mulheres em suas luxurias obrigavam os homens a arrancar mais dinheiro dos pobres para poder ficar mostrando que elas eram melhores umas que as outras. Sabe o que é cascavelar? Cascavelar é colocar um sino no sapato, na sandália, e ela saía com as suas alpacas fazendo aquele chocalho. E sabe por que Deus chama elas de vacas de Bazã? Porque assim como as vacas eram bem cuidadas, elas também se cuidavam muito, mas não cuidavam da obra de Deus. Olha para o teu irmão e diga que tem gente que é assim: ele tem coragem de comprar o melhor sapato, o melhor carro, a melhor casa, mas não tem coragem de ser dizimista na igreja dele, não tem coragem de comprar um presente para o pastor dele. Olha para o irmão e diga: olha que Deus está falando, irmão. Fala: Deus está bem falando. É a situação moral do povo e Deus está usando Amós para falar. Não obstante essa terceira situação, vem a quarta. A quarta situação é a situação espiritual do seu povo. E aí é para chorar, porque espiritualmente falando, o povo já não sentia Deus há muito tempo. 170 anos que não se via uma faísca da glória. Sabe aquela nuvem de glória que aparecia no deserto? Sumiu, foi embora. E Deus diz: 2 anos antes dele descer com a sua ira, ele usa Amós para dizer: se o povo não mudar, se o povo não mudar, eu vou descer para poder levantar aqueles que ainda têm contato comigo. Deus está dizendo para quem perdeu o contato. Deus está falando para quem era e não é mais. Deus está falando para quem fazia e não faz mais. Deus está falando para quem deixou a sua vida espiritual congelar, esfriar. Sabe o que é vida espiritual? É você ter intimidade com o teu Criador. É você sentir Ele presente na tua vida. Não é só quando você vem para o culto, mas é em alguma situação da sua vida que você olha para o céu e você ouve o Deus bradar e dizer: estou contigo aí, eu estou aí. É a presença de Deus. Queridos, o Brasil, o homem, a mulher, o crente em Cristo Jesus não pode perder essa percepção, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus está procurando homens e mulheres para levantar de uma forma poderosa. Sabe por que Deus escolheu Amós? Para dizer para mim e para você que não importa a sua formação acadêmica, não importa se você é oriundo de Açailândia, de Imperatriz, ou de uma cidade que ninguém nem sabe onde fica, lá onde o Judas perdeu o chulé, porque a meia e as botas ele perdeu mais para frente. Não tem problema, se você tiver contato com o céu, se você tiver uma vida espiritual cheia da glória, se você tiver intimidade com o teu Criador, Ele está dizendo: eu vou tirar você dentro e te colocar no meio dos poderosos. Eu vou levantar o pequeno, eu vou levantar quem não dá nada. Não importa
importa se é cultivador de sicômoro, se é simplesmente um lavador de roupa, se é simplesmente alguém que trabalha numa situação e num emprego humilhante de catar latinha ou papelão, talvez Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou descer nessa situação. E quem tem vida espiritual, se prepara. Um novo nível você vai subir, um novo tempo para a tua vida vai chegar. Eu vim pregar para crente pentecostal que ainda acredita que Deus levanta. Você crê? Então pega na mão de alguém e diga: a tua vida espiritual precisa estar ligada. Não perca a sua santidade, não perca o teu contato. Santidade não está na forma que você se veste, não está na forma que você se pronuncia. A santidade vem de dentro para fora. Claro, aquilo que é tratado por dentro vai ficar tratado por fora. Não tem como Deus colocar uma santidade dentro de mim se fora não condiz com o que está dentro. Então é necessário ter intimidade com Deus. Sabe o que é intimidade? É saber o que Deus quer de mim e não o homem. Espiritualidade. Deus está dizendo: nesse tempo eu quero exaltar quem ainda tem contato comigo. Amós, vai lá e diga para os meus filhos espirituais que eu vou descer na situação econômica, política, eu vou descer na situação moral, e quem tiver vida espiritual vai viver uma virada relevante sobre a sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Você está tão embaixo, se prepara porque você vai subir muito. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: se você tiver coragem de guardar a sua vida espiritual, não se contaminar pelo dinheiro dos poderosos, porque tem gente que quer comprar profecia. Eu sei que tem gente que liga assim: olha, eu sou fulano de tal, e eu sou assim, e eu sou amigo de Beltrano, governador, e todo mundo me conhece, e eu queria que você orasse por mim. A pessoa já está te intimidando, dizendo assim: ó, eu sou grande, tá? Então profetiza o que eu quero ouvir. Aqui não, Satanás. Quem me tirou do lixo foi Deus. Eu não tenho medo de falar o que Deus manda. Deus manda, fala para mim, eu não tenho medo de ouvir. Eu não vou falar, meu irmão. Eu não sou comprada por dinheiro de profecia. Não tem poderoso que compra a palavra de Deus na minha boca. Esses dias um amigo me encontrou no aeroporto e disse assim: pastor Ed, ó, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque o povo está falando que você está falando muito. Eu disse: é mesmo? O que estão falando? Estão falando que você está batendo. Eu falei: ué, mas eu não sou de bater, eu sou do avivamento. Pois é, mas se eu fosse você, eu mudava seu estilo. Eu falei: é verdade, acho que eu vou mudar. O Espírito Santo falou: nada disso. Você não tem negócio com homem. Não foi homem que te tirou da latinha nem do papelão. Não foi homem que te tirou do presídio nem das drogas. Não foi homem que soprou teu nome nem te fez missionária Luciene Viana. Você não tem negócio com homem. O teu negócio é comigo. Recebe a profecia para entregar. Deus quer levantar quem tem coragem. Quem não tem, levanta a mão para receber agora. Agora. Recebe a autoridade agora. A verdade não mata, a verdade da vida. Ezequiel disse: você é profeta? Se Deus mandar você falar para ele: arruma a tua casa, e você não falar, Deus vai cobrar de você. Olha para o teu irmão e diga: tem profeta aqui que está precisando ouvir isso. Lá fora também, recebe aí. Se você falar o que Deus falou, o sangue dele não está na tua mão, você falou. É ele Deus agora. Fala para o teu irmão: então não temas, faz o que Deus te manda. Guarda a sua vida espiritual. Não importa a situação, o que estão falando, é teu contato com Deus. Porque depois de todo esse vento, você vai ficar de pé como palmeira para dizer: Deus é na minha vida. Vai lá, moço.
e profetiza: essa é a minha indignação. Eu estou preocupada com a situação política do Brasil, estou preocupada com a situação econômica. Eu ando no meio dos empresários, então eu estou preocupadíssima. Estou preocupada com a situação moral e com a situação espiritual. E por isso que vocês receberam de Deus esse tema, porque a palavra de Deus é: eu vou descer na situação política, na situação econômica. Você não está orando? Eu vou descer na situação moral, na situação espiritual, e por causa que isso eu te farei, assim te diz o Senhor. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai descer no meio dos poderosos. E como é que está a sua vida espiritual? Deus vai descer na economia. E como é que está a sua vida espiritual? Deus vai descer na situação moral. Como é que está a sua vida espiritual? Porque quando Deus visitar a vida espiritual, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Ele vai matar todo mundo? Não, estou dizendo de escolha. Se ele descesse aqui agora para medir os nossos níveis espirituais, como estaria a nossa vida? Isso aqui é uma alerta para nós. Ele está dizendo: eu vou voltar. Prepara-te, prepara-te, porque eu volto para buscar uma igreja zelosa, uma igreja de boas obras, uma igreja que tem amor pela minha obra, que cuida dos meus. Olha para alguém e diga: não é tempo mais de disputar, não é tempo mais de brigar por causa de lugar. É tempo de ser cheio do Espírito de Deus, porque Deus vai descer na terra brasileira. Deus vai descer no solo. Eu estou falando porque Deus mandou eu falar. Eu vou descer no solo brasileiro e vou passar uma peneira, e eu quero estar de pé para receber o que Deus vai fazer, porque coisa grande está chegando para quem tem promessa. Olha para alguém e diga: Deus quer te surpreender. Então eleve o seu nível espiritual. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração nesta casa. A oração é oração de preparação. Se hoje fosse o meu último culto, será que eu conseguiria partir desta vida para a eternidade com Cristo? Será que eu conseguiria saber para onde vai a minha alma se o meu corpo tombar agora? Isso daqui é pessoal. Eu não posso falar quem é você, e você não pode falar quem sou eu. Apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Feche os seus olhos. Olha para dentro de você agora. Lá fora, quem me ouve, nas casas, aonde tiver alguém que entende a voz de Deus e compreende que o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos está falando nesta casa, feche os teus olhos e olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Estamos sujeitos às mesmas paixões, estamos sujeitos aos mesmos erros. Deus não te trouxe aqui para te condenar. Deus não te trouxe aqui para te jogar no abismo. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou descer. Prepara-te para te encontrar comigo. Eu vou descer. Prepara-te para ver minha glória. Eu vou descer. Prepara-te, porque eu vou descer na economia, na política, na situação moral, na vida espiritual. Vai acontecer um terremoto nessa nação. Quem pega, quem pega, quem pega? Com os seus olhos fechados, levante as suas mãos e faça a oração agora pela política do teu país. Ore agora. Ore por aqueles que são servos do Senhor e que estão lá dentro lutando pelas causas da igreja. Ore pelos homens de Deus que Deus colocou lá. Muitas vezes nós criticamos e dizemos que política não é de Deus. A política é de Deus. Toda autoridade nessa terra foi constituída por Deus. Senhor, visita meu Pai agora. Visita agora, Senhor, a política da nossa nação. Olha aí, meu Deus, não importa quem está fazendo errado, visita quem quer fazer certo. Olha aí, meu Deus, os que estão lá trabalhando pela prol da tua causa.
casa, estão trabalhando pelas leis e lutando, meu Pai, pelos teus filhos. Senhor, capacita eles. E ora aí, meu irmão, que oração mais murcha é essa? Ora aí, pede revestimento pela política agora. Deus passa nessa política e faz uma limpeza, arranca quem não quer e coloca quem quer, arranca quem não faz e coloca quem faz, arranca quem está brincando e coloca quem tem compromisso. Muda a história da política do Brasil. Muda, Jeová, muda. Passa uma peneira, limpa, tira e coloca homens e mulheres que têm caráter para poder marchar com a igreja lá, em nome de Jesus. Ore agora.